Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Tô começando o projeto do canal do YouTube e no primeiro vídeo eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 que está voltando esse ano, cheia de novidades entre pilotos, entre equipes, entre chassis, unidades de potência e tudo mais. E eu queria falar com vocês um pouquinho do que aconteceu nos testes de pré-temporada que foram no Bahrein esse ano. Geralmente é em Barcelona, mas a pandemia esse ano não permitiu que fosse na Espanha. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu, certo? Antes de começar, se inscreva no canal, por favor, vai me ajudar bastante nessa nova empreitada que eu tô tentando aqui no YouTube. Deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que gosta de Fórmula 1, que quer acompanhar a temporada 2021, análises, debates e tudo mais, certo? Com o fim dos testes de pré-temporada no Bahrein, já é possível traçar um quadro do que pode acontecer ao longo do campeonato número 71 Mundial de Fórmula 1. É claro que sempre existem os blefs de pré-temporada com carros, entre aspas, melhorados para atrair patrocinadores e carros, entre aspas, piorados para que nem tudo seja revelado antes da hora certa. Eu pensei muito sobre como fazer esse roteiro, se eu devia ir para uma ordem de pior desempenho para o melhor desempenho, se eu devia pegar a ordem de maior regressão para maior progressão e fazer essa ordem. Mas existem certos pontos que eu quero tratar de maneira separada. E por isso eu decidi ir numa ordem que me agradou mais, certo? De qualquer maneira, a gente começa com a Williams, né? A tradicional equipe britânica inicia o seu primeiro ano completo sob o comando do Darlington Capital, que são os novos donos da equipe, o grupo de investimentos, e a primeira temporada completa do chefe de equipe Simon Roberts, substituindo a filha do grande Frank Williams, a Claire Williams, que era chefe de equipe até a etapa de Imola no ano passado, certo? Mantendo a sua dupla de pilotos, a Williams mostrou uma clara evolução se comparado aos dois últimos anos, onde ela foi lanterna, mas ainda vai lutar um pouquinho para subir na tabela, né? O Nicolas Latifi ele deve ser um ano mais complicado para ele do que para o parceiro dele. O canadense ele ainda apresenta um pouco de instabilidade, ele ainda mostra um pouquinho de insegurança dentro do carro, coisas que ano passado eram normais por ele fazer a transição da Fórmula 2 para a Fórmula 1, mas esse ano ele já devia estar um pouco mais seguro, o que ele não demonstrou tanto nos testes de pré-temporada, né? Já o companheiro dele, o fantástico britânico George Russell, eu já cansei de falar no Twitter como eu sou fã desse piloto, é o meu piloto favorito no grid, torço muito pro George Russell como piloto. Ele pode estar fazendo a sua temporada final pela Williams, né? Ele é cotado para assumir um lugar na Mercedes no ano que vem. E ele já se mostrou mais maduro, mais rápido do que nos dois últimos anos. E ele deve sim pontuar com a Williams esse ano, né? Ele está zerado em pontos na Williams em 2 anos, mas conquistou os seus pontos pessoais pela Mercedes ano passado, naquela etapa de Sakir, né? O britânico ele é a tentativa, né? É a esperança da Williams de conquistar pontos e evitar um tricampeonato na lanterna, né? Já a Ferrari parece que apresentou e adotou aquele slogan do pior do que tá não fica. A escuderia apresentou um carro mais confiável e melhor desenhado do que o SF1000. O SF21 realmente é superior a seu antecessor. E embora a equipe italiana se mantenha nas últimas colocações com relação a desempenho no que foi traçado pela equipe da Fórmula 1 durante os testes de pré-temporada, a dupla de pilotos formada pelo monegasco Charles Leclerc e pelo espanhol Carlos Sainz sabe tirar o máximo do que eles têm em mãos. E vai, com certeza, tirar o máximo de uma unidade de potência totalmente renovada e de um setor de aerodinâmica totalmente novo do SF21, né? Eles buscam tirar o time de Maranello ali das últimas posições, não é o lugar que a Ferrari deveria ocupar, mas eu acho que não vai conseguir tantas melhoras assim ao longo do ano, né? Vale lembrar que para a Ferrari é uma temporada de reconstrução. Ano que vem tem a mudança do regulamento técnico e a Ferrari já está mirando esse regulamento, né? Foram 2 temporadas de reconstrução.
e a Ferrari em 2022 deve voltar com tudo para tentar disputar títulos. Mas esse ano eu acredito que a equipe italiana, que os cavalos empinados, vão decepcionar os tifosi de novo. 2021 marca um ano de estreias e reestreias, tanto de marcas quanto de pilotos. Vamos começar com a estreia da marca Alpine, que é a divisão esportiva da Renault e que assume a operação da montadora francesa na Fórmula 1. A Alpine chegou e apresentou o carro mais bonito do grid, na minha opinião. Mas, junto com a chegada da marca, uma reestreia que promete agitar os grandes prêmios dessa temporada. O bicampeão Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1 depois de 2 anos de hiato. E olha que o Alonso não se mostrou nem um pouco enferrujado. Mesmo depois de 2 anos longe e um acidente gravíssimo que levou ele a colocar um monte de pino na mandíbula e fez ele ficar parado por algumas semanas, o Alonso foi, mais uma vez, formidável nas pistas. Com o que ele teve em mãos e considerando todos os reveses que ele teve de ficar 2 anos longe desse acidente de bicicleta, o Alonso foi muito bem. O Alonso mostrou que está confiante em si mesmo, está confiando no seu próprio taco. E mostrou porque ele é um dos grandes nomes da Fórmula 1 moderna, né? Eu não acho que ele vai brigar por título, mas aliado a um grande carro que a Alpine apresentou, o Alonso e o companheiro dele, o francês Esteban Ocon, devem brigar ali pelo 3º lugar entre os construtores para a Alpine. Também na briga pelo 3º lugar entre os construtores está a reestreia entre as marcas. A Aston Martin está de volta à Fórmula 1 depois de mais de 60 anos da sua última aparição num grande prêmio. A equipe ela assumiu a operação da Racing Point e apresentou um carro muito bonito, aquele verde escuro tradicional das equipes britânicas, com uma linha rosa da patrocinadora da BWT, que a gente brinca que é o carro da mangueira, né? Mas é um carro veloz, um carro confiável, que foi muito bem nos testes de pré-temporada. Mas fora o carro, a equipe tem uma dupla de pilotos que chama atenção, né? A dupla de pilotos da Aston Martin vem com o Lance Stroll, canadense e filho do dono, vale sempre deixar isso registrado. O Lance Stroll ele voltou mais maduro após uma pole position na Turquia. Ele já sabe os caminhos, ele já se mostra um pouco mais confiante. O Lance Stroll é um bom piloto. O que bate nele é o fato dele ser um piloto pagante, né? Eu sempre digo que o Stroll ele não estaria ainda na Fórmula 1 se não fosse o pai dele. Mas ele com certeza seria um bom piloto reserva. Ele seria mais ou menos o que o Hülkenberg foi para a Racing Point ano passado. Seria mais ou menos assim. O Vettel pegou Covid? Chama o Stroll. O Hamilton pegou Covid? Chama o Stroll. Ele seria mais ou menos esse tipo de piloto se não fosse o grande patrocínio do pai dele. Mas a principal atração da Aston Martin é a chegada do tetracampeão Sebastian Vettel, que tenta reerguer a carreira depois de um ano trágico com a Ferrari. O alemão ele se mostrou mais confiante, ele brigou muito com o carro da Ferrari ano passado e ele se mostrou um pouco mais com a autoestima elevada dentro do carro da Aston Martin e conquistou grandes posições, grandes voltas na pré-temporada. Eu acho que não deve ali brigar pelo título, mas a gente já aprendeu a nunca duvidar de Sebastian Vettel. Ele deve ali aparecer no pelotão da frente, tentando fazer frente aos carros a serem batidos, que são a Mercedes e a Red Bull. Caindo mais uma vez para a parte de trás do grid, a gente vai falar um pouquinho da Alfa Romeo. A Alfa Romeo vive mais um ano cheio de dúvidas. Eles apresentaram um carro ligeiramente mais rápido, com algumas mudanças aerodinâmicas, e na unidade de potência da Ferrari, que eles são cliente da Ferrari. Mas a equipe volta com 2 pilotos que já mostraram que vieram na Fórmula 1. O Giovinazzi, embora mais maduro e experiente, ele entra em uma temporada decisiva na carreira dele. Ele precisa mostrar que veio e ele precisa ser mais rápido que o companheiro dele. Tudo bem que o companheiro dele é um campeão do mundo, é o Kimi Raikkonen, mas o Giovinazzi ele não tem a confiança total da Alfa Romeo para assumir um projeto vencedor, um projeto novo a partir de 2022. Até porque a gente nunca sabe quando vai ser a última temporada do finlandês, do Kimi. O Kimi já tem 40 e poucos anos. Ele já é, entre aspas, um senhor para a Fórmula 1. Mas ainda é um grande piloto que a gente não pode duvidar. A grande questão é que a gente não sabe se ele se aposenta esse ano ou não.
E o Giovinazzi não tem a confiança da diretoria da Alfa Romeo para assumir esse projeto. Então pode ser que os dois acabem saindo no final do ano e a Alfa no ano que vem decida investir em 2 pilotos da Fórmula 2 ou até mesmo da Academia de Pilotos da Ferrari. Tem o Callum Ilott aí, que é muito bom. Tem o brasileiro Felipe Drugovich, que também mostrou que veio já na Fórmula 2 ano passado. E pode ser que eles pintem na Alfa Romeo ano que vem, para o lugar do Kimi, ou para o lugar do Giovinazzi, ou para o lugar dos dois. Falando em mudança de pilotos, a Haas ela trocou a dupla inteira. Saem Kevin Magnussen e Romain Grosjean, e a equipe americana aposta em 2 jovens vindos diretamente da Fórmula 2, que levou a equipe a ser destaque de maneira positiva e negativa, certo? Se por um lado a Haas ganha um sobrenome lendário, que é o Mick Schumacher, filho do lendário heptacampeão Michael, isso trouxe, a chegada dele trouxe a fanbase da Fórmula 1 para a Haas, né? Muita gente adora o Mick, adora o sobrenome Schumacher, espera que ele tenha muito sucesso. Mas em compensação a Haas conseguiu afastar a mesma fanbase, trazendo o russo e problemático Nikita Mazepin. Eu não quero entrar em detalhes das polêmicas do Mazepin dentro e fora das pistas, eu acho que isso não cabe a mim. Você que acompanha minimamente a Fórmula 1 já sabe em tudo que ele foi envolvido, tanto dentro quanto fora do asfalto, né? Mas isso é fato que isso gerou uma predileção pro Mick Schumacher, né? Ele já teria essa predileção normalmente, por ser filho de quem é, por ter esse sobrenome, mas é claro que isso é potencializado com o Mazepin, né? A Haas ela melhorou na comparação de tempo do ano passado. A Haas ela foi vice-lanterna em 2020 e conseguiu melhorar um pouquinho, né? Pelo menos nessa comparação de tempo da pré-temporada. Mas eu não consigo ver a Haas indo longe. É outra equipe junto com a Alfa Romeo e com a Williams que vai brigar ali para não ser a lanterna no Mundial de Construtores. Mas vale também a gente lembrar que esse ano é um ano de experiência para a dupla Schumacher-Mazepin. Eles estão ali para ganhar experiência. Não vai ser uma temporada de muitos pontos para eles. E eu tô olhando o roteiro aqui até, e eu vi que eu fiz uma brincadeirinha nos meus tópicos aqui sobre a Haas. Eu coloquei assim, ó. Ou até mesmo Mazepin ser sacado por Pietro Fittipaldi para a alegria da massa. Improvável, mas não custa sonhar. Sonhar não paga imposto. Ou seja, o Mazepin tem um problema até de temperamento. E quem sabe a Haas se cansa desse temperamento agressivo do Mazepin e coloca o nosso brasileirinho Pietro Fittipaldi de volta no cockpit. É improvável, mas como eu disse, sonhar não paga imposto. Outra equipe que foi buscar um talento na Fórmula 2 foi a AlphaTauri. A AlphaTauri ano passado teve um ano cheio de altos e baixos, né? Tendo o ápice da temporada deles na vitória do Gasly em Monza, né? Uma corrida maluca que teve, acho, 2 bandeiras vermelhas, teve punição para o Hamilton, e o Gasly ganhou aquela corrida, foi o ponto alto da AlphaTauri, né? O time B da Red Bull, eles mantiveram o francês, que se sente muito mais confortável no carro, ele está mais confortável do que nunca, e a gente vê isso na maneira que ele pilota o carro, ele já não está mais tão tenso para mostrar serviço, ele já está um pouco mais relaxado, mas eles foram buscar também o japonês Yuki Tsunoda, vindo da Fórmula 2, da academia da Red Bull e também bancado pela Honda, que é a fornecedora de motores das equipes da Red Bull, tanto da Red Bull Racing quanto da AlphaTauri. O Tsunoda, ele foi fantástico. Ele mostrou que conhece o carro, que está pilotando muito bem, e ele conseguiu até ser P2. Se eu não me engano, no último dia da pré-temporada, ele conseguiu um P2, o que é incrível para um piloto que está chegando agora, está dando suas primeiras voltas no carro de Fórmula 1. Né? A gente sabe que essa adaptação de Fórmula 2 para Fórmula 1 muitas vezes acaba quebrando os pilotos, né? E o Tsunoda mostrou que tá bem fisicamente e mentalmente. Vamos ver como que ele vai se sair em uma situação de corrida. Mas com certeza vai ser um grande ano para a AlphaTauri, por mais que o time não vá brigar ali em cima, mas eu acho que ali no meio de tabela, ficar na frente da Ferrari, por aí seria um grande ano para a AlphaTauri.
Vamos entrar no top 3 da temporada passada e também da pré-temporada com a McLaren. A equipe inglesa não apresentou nenhuma novidade significativa nos setores de aerodinâmica e chassi. A grande questão foi que mudou a unidade de potência. A McLaren abandona os motores Renault e ganha os motores Mercedes, que são os melhores do grid. Portanto, a McLaren deve ter um ganho ali na questão de potência, levando um ganho de velocidade também, né? Mas a grande questão não foi a grande novidade da McLaren, não foi no carro, e sim naquela peça que fica entre o volante e o banco, quem o pilota, o MCL 35B. A chegada do australiano e queridinho da fanbase da Fórmula 1, Daniel Ricciardo, e a manutenção do jovem e também queridinho, o britânico Lando Norris, né? Eles vão ajudar a McLaren tanto dentro quanto fora das pistas, seja em questão de pilotagem quanto em questão de marketing. Norris e Dani se mostraram excelentes atrás do novo carro, o MCL 35B, que ficou ainda mais rápido, como eu falei, com a adição do motor Mercedes. Mas se tem uma frase que pode resumir o ano da McLaren é: se a dupla pilotar com a habilidade igual ao carisma que eles têm, vai ser difícil segurar os carros laranjas. Já a Red Bull, ela pegou o hype que teve no final do ano passado com a vitória do Verstappen em Abu Dhabi para fechar a temporada 2020 da Fórmula 1, e eles elevaram ainda mais esse hype. Eles apresentaram um carro mais confiável, mais consistente. Muitas vezes ano passado o Verstappen reclamava da dirigibilidade do carro, o carro também teve muitas quebras, e a Red Bull mostrou que teve uma evolução nesse quesito, né? Foi um carro muito consistente, muito confiável, sempre figurou ali entre as primeiras colocações dos testes, o que demonstrou que pode ter grandes frutos esse trabalho. A equipe também apresentou novidades na dupla de pilotos, mantendo o holandês Max Verstappen, mas chegando o mexicano Sérgio Pérez, o Checo Pérez, no lugar do tailandês Alex Albon, que agora vira piloto reserva da Red Bull. O Sérgio Pérez, né, ganhou uma corrida no passado com a Racing Point, e ele parece não ter tido problemas em se acostumar com o carro da Red Bull, né? É um carro diferente, claro, mas o Sérgio Pérez já é um piloto muito experiente e parece que não teve problemas em se adaptar. Já para o lado do holandês, o Max, ele foi basicamente perfeito, ele foi quase perfeito nos testes de pré-temporada. Ele sempre figurou ali nas primeiras colocações, conseguiu um P1 maravilhoso no último dia, e se tem um ano que o Verstappen pode ser campeão do mundo, é 2021. E você já vai entender por quê. Para encerrar, vamos falar dos heptacampeões. Vamos falar da Mercedes. Para resumir os 3 dias de testes da Mercedes, uma frase é certeira: ou é o melhor blefe da história dos testes de pré-temporada, ou o W12 tem algum problema sério. Eu falo isso porque a gente já viu testes onde a Mercedes era um segundo ali praticamente mais lenta do que a Ferrari, ou meio segundo mais lenta do que a Red Bull, que a McLaren, que outras concorrentes. E mesmo assim a Mercedes acabou chegando na temporada e dominando, né? A era híbrida é da Mercedes. Mas a grande questão é que o W12 não parece ser um blefe da equipe. Por quê? Porque o Hamilton e o Bottas, eles voltaram para mais um ano de contrato, eles apresentaram quebras de câmbio, de problemas no motor, ou até mesmo problemas com pilotagem. O Hamilton rodou 2 vezes, e muitas vezes ele parecia estar brigando com o carro, né? Você não espera isso de um heptacampeão dirigindo o melhor carro do grid, o carro dominante na era híbrida. Então eu acho que realmente tem algum problema ali com o W12, né? O Hamilton parecia muito desconfortável pilotando. O Bottas até chegou a marcar um P1 num treino, mas eu acho que era mais por questão de potência do que por questão de pilotagem, de alguma característica do carro, né? Mas a grande verdade é que se esses defeitos realmente existirem, eles podem ser notados até o GP do Bahrein no próximo final de semana. Mas que esse ano o reinado da Mercedes
e do Lewis Hamilton ele tá mais ameaçado do que nunca, certo? Antes da gente encerrar, eu queria fazer um último panorama que vai além das equipes e vai para o mercado de pilotos. Esse ano o mercado de pilotos promete ser agitado. Por quê? O Hamilton e o Bottas eles entram no último ano de contrato deles com a Mercedes. A gente não sabe se a Mercedes vai renovar com a dupla, se vai liberar só o Bottas, se o Hamilton vai querer se aposentar e quem eles vão trazer. O fato é, o George Russell também entra no seu último ano de contrato com a Williams. E ele já mostrou para a Mercedes do que ele é capaz no GP de Sakir do ano passado. Ele foi muito bem e só não ganhou e nem foi para o pódio por uma falha da equipe Mercedes, certo? Então pode ser que aconteça essa movimentação. Então a gente tem que ficar de olho não só na movimentação da Mercedes no mercado, quanto na movimentação da Williams caso perca o George Russell. Outra equipe que também vai ficar de olho no mercado é a Alfa Romeo. Como a gente já mencionou quando eu comentei da equipe, o Giovinazzi não tem a confiança dos dirigentes da equipe para assumir um projeto como piloto principal e a gente não sabe se essa vai ser a última temporada da carreira do Kimi. Outra equipe que é bom a gente ficar de olho é a Haas, mesmo com dois pilotos que são jovens e são inexperientes, a gente não sabe se a equipe vai querer apostar no Mazepin para 2022, se ele manter o temperamento que ele vem mostrando nos últimos anos de pilotagem na Fórmula 2 e na Fórmula 3, certo? Então é bom a gente ficar de olho nos pilotos que não têm contrato, casos de Alex Albon, o Sete Câmara, o Nick De Vries, o Stoffel Van Dorn, esses pilotos reservas que não têm contrato de piloto principal, ou nas promessas vindos da Fórmula 2. Como a gente já mencionou aqui, o Drogovic é a principal delas representando o Brasil, mas também tem o Guilherme Samaia e o Gianluca Petekoff na Fórmula 2 que podem acabar pintando na próxima temporada da Fórmula 1. Bom, é isso. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui. Eu peço encarecidamente para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal e manda esse vídeo para o seu amigo que gosta de Fórmula 1, porque depois do GP do Bahrein eu venho conversar com vocês, não sei se em live ou gravando vídeo, para a gente debater um pouquinho sobre o GP do Bahrein, fazendo ali as comparações de tempo da última temporada com essa. E eu vou tentar trazer bastante conteúdo de Fórmula 1, de NBA, de NFL, de futebol, da bola redonda, dos campeonatos internacionais. E quem sabe falar um pouquinho de cinema com vocês. Eu ainda não sei, eu só tô criando esse canal mesmo para que eu exponha a minha opinião com vocês sobre alguns assuntos que eu quero comentar, tá certo? Muito obrigado e a gente se vê numa próxima.